queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara Karine Soares Pinheiro, eu sou uma intelectual diferentona, esse aqui é o meu canal, se inscreve, fortalece o canal, tá certo? Curte esse vídeo, comenta, compartilha. Hoje é o Dia da Mulher, é o Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres, só que a gente não vai falar de mulheres hoje, tá certo? Hoje é o Dia da Mulher, mas eu quero falar dos homens. Roda a vinheta! Maravilhosa é ela, cheirosa aqui é ela, estilosa aqui é ela, é ela, é ela. Inteligente é ela, sarada aqui é ela, quem mexe dança é ela, quem vai no chão 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 é ela, é ela, é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão. Exatamente, Bárbara, a gente vai falar dos homens, que é esse negócio que grande parte das mulheres como eu não gosta, mas adora. Quem sabe, né? Então, assim, existem vários tipos de homem, de fato, é uma diversidade de performar a masculinidade, entretanto, a sociedade insiste em colocar todos os homens dentro da mesma caixinha, dentro do mesmo padrão de masculinidade, que geralmente os caracteriza pela dimensão falocêntrica, né? Então, ser homem é ter pênis, né? E isso não é real, existem homens que não têm pênis e são tão homens quanto os homens com pênis. Então, não é essa dimensão falocêntrica que caracteriza o ser homem. O que caracteriza o ser homem é a identidade de gênero, é a pessoa se olhar no espelho e se sentir bem performando um perfil de masculinidade. Sim, um perfil, porque não existe um único padrão de masculinidade. A sociedade coloca os homens corriqueiramente em uma única caixinha de masculinidade, que geralmente é aquela caixinha do adoecimento. É aquela caixinha que faz com que eles sejam, muitas vezes, prejudiciais para si e para o seu entorno, ou seja, gera várias dimensões tóxicas no relacionamento com as mulheres e também no relacionamento com eles mesmos, né? Bom, hoje eu não vou falar de machismo, não vou falar das nossas agendas enquanto mulheres, mas eu quero do meu lugar de fala, que é o lugar de quem observa, que é o lugar de quem convive com homens, desse processo de adoecimento, né, que é real e que grande parte dos homens são empurrados para esse buraco, para essa vala, nesse contexto da sociedade que a gente vive, né, que é extremamente conservadora. Então, desde que os meninos eles estão lá na barriga da mãe ou do pai, né? Como assim do pai, Bárbara? Buguei, você já disse que tem homem que não tem pau. E agora você disse que tem pai que já está. Tem, meu bem. Sai da sua caixinha cisgênera de mundo, você vai descobrir que tem homens que gestam também. Mas, enfim, desde que eles estão lá no útero, no processo gestacional, as famílias começam a criar expectativas com relação a esse gênero, né? Na verdade, não é com relação ao gênero, é com relação à genitália mesmo, né? Isso já começa a colocar o homem nesse lugar do falo. O homem é um pênis ambulante. E se ele for um homem preto, então, coitado, o peso sobre a vida, nesse sentido de ter que ser desmarcado, é pior ainda, né? Haja terapia para que esses homens internalizem que eles são comuns, né? Que na realidade o atípico é esse lugar hipersexualizado que os colocam, né? Mas voltando para essa questão lá do bebezinho, já começa por aí esse processo, né? Muitas vezes o chá revelação, que é uma festa quantas famílias, quantos pais saem arrasados quando estoura lá o balão e descobre que é uma menina, tipo assim, Puta que pariu, dei uma fraquejada. e fora aquelas aberrações todas que os meninos também nem nasceu ainda, gente, mas já tá sendo submetido, né? De mundo azul. Gente, isso não é só uma questão sexista, né? É uma questão de embotamento intelectual da criança. Quando o bebê nasce, ele precisa de múltiplos estímulos. É uma questão de desenvolvimento cognitivo. É uma questão da psicologia social. Quando essas crianças elas nascem, elas precisam ser submetidas a múltiplos estímulos para elas desenvolverem o psiquismo. Ou seja, elas precisam ser submetidas a múltiplos sabores, óbvio, né? Depois de passar lá todo um contexto de aleitamento e tal. Mas você precisa submeter seu filho, sua filha, a desenvolver o paladar com diversos sabores, né? Com diversas questões textuais, né? Você precisa fazer com que ele desenvolva o tato em diferentes texturas. Precisa fazer com que ele desenvolva o seu psiquismo, a sua audição, com diversos sons, né? Com vários tipos de música, bota muito. Eu adoro pagode, mas minha filha, quando tava bebezinha, era Vivaldi, era pagode, era axé, era Marisa Monte, era todo tipo de coisa na minha casa, porque o meu intuito era que minha filha desenvolvesse o intelecto o máximo possível, cores,
Criança precisa de estímulos, de cores, um quarto colorido, né? Que desperte a sensibilidade. A criança, quando nasce, tudo que ela tem é a sensação e a percepção, né? Então, ela vai ali desenvolver essa capacidade de sensação pelas cores. E aí a gente vai e pega um quarto de um bebê e bota todo azul. Que desgraça na vida do menino, da criança, né? Você está retardando um processo de desenvolvimento psíquico da criança, porque na sua cabeça, né, em algum momento da vida, para esse menino ser macho, o quarto tem que estar todo azul aí, né? Mas aí a gente não descansa com relação a isso. A gente vai e começa a submeter o menino a vários processos de estímulo de agressividade, né? Então tem que ser brincadeira de guerra, desenho de violência, dar uma arma pro menino. Eu odeio essa expressão de arma, gente. Nos últimos anos no Brasil, pelo amor, falar de arma é uma tragédia, uma desgraça histórica, né? Mas enfim, dar arma pro menino, o menino tem que brincar de violência, o menino ele tem que se arriscar. Ele não pode ter medo, ele é o que corre, ele é o que se joga da árvore, ele é o que pode fazer tudo, porque ele não pode ter medo. Gente, medo é um componente fundamental da vida, da manutenção da vida. É importante ter medo, é importante, né? Por que a gente está no grau de problema da pandemia que a gente está hoje? Porque as pessoas não têm medo de morrer, as pessoas não têm medo do coronavírus. E aí a gente está no grau elevado de contágio do vírus porque as pessoas perderam medo, nunca tiveram, não sei. Medo é importante. Mas aí não, o menino tem que ser o que se arrisca, né? Isso vai rebater lá na frente nos índices de morte e principalmente de acidente de trânsito. Mas voltemos. Também é o que tem pouco cuidado, tem pouco afeto, né? Porque ele precisa se virar, precisa ser macho, pô, precisa se virar. Negócio de muito colo, muito carinho, não. E isso, quando a gente vai pensando nos homens pretos, isso é ainda mais agravado. Manifestação de afeto, não, afeto só é erotizado. Se o menino pegar na mão de um outro menino, a gente bate nele, espanca, finge que não vê, tira a mão. Mas se pegar na mão de uma menininha... Olha, namoradinho. Isso quer dizer, ensinando a criança a erotizar o afeto. A criança, ela precisa aprender que ela pode amar. Amar um amigo, amar uma amiga, amar um irmão. Para além do amor erótico. Mas a gente coloca as crianças desde pequenininha nesse lugar de que não pode amar, de que não pode manifestar sensibilidade, sentimento, não pode chorar, porque homem não chora. E aí a gente vai ter homens que desde esse contexto da infância, quando chega lá na frente, que perde um ente querido, que perde uma mãe, um pai, muitas vezes homens profundamente adoecidos que não derramam uma lágrima no enterro, porque em algum momento da vida aprenderam que não pode chorar, né? Então, de fato, gente, homens são uma categoria social muito adoecida, com muitos problemas, né? De ordem pessoal mesmo, psíquica, afetiva, sentimental, que precisam trabalhar. Quando entra na escola, a gente vai ver logo os reflexos da misoginia. O que é misoginia, Bárbara? É o ódio à mulher. E existe isso, Bárbara, existe. O que não falta é homem hétero casado com mulher, que odeia a mulher. Exatamente. Que ter filha é fraquejada, né? Que as mulheres não podem ganhar mais que eles, porque isso é uma afronta, que não confiam nas mulheres, que acham que mulheres são seres intelectualmente rebaixados, que não têm capacidade de coordenar, de ordenar, capacidade gestora de nada, a não ser do fogão, a não ser da cozinha da sua casa, né? Que não conseguem nem gerir a sua própria vida. São seres que não são passíveis de erro, porque uma vez que erra, elas merecem ser veementemente castigadas, né? Tem uma música que eu até adoro, gente, mas essa parte é uma desgraça. É aquela: mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela. Vou dar uma banda de frente, quebrar 5 dentes e 4 costelas, sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela. Vou mandar incendiar na entrada da favela. Pois é, a mulher não pode errar. Se ela vacilar, o castigo está dado. Às vezes é o castigo da violência psicológica, às vezes é o castigo da violência física, que muitas vezes geram os casos de feminicídio, né? Que a gente sabe que o nosso país é um dos recordistas mundiais em feminicídio. E aí, esses homens profundamente adoecidos, né, começam esse processo de misoginia desde a escola. Vai chamar um menino de 3, 4 anos de mulherzinha para você ver a desgraça que é. Esse menino quer acabar com o meio mundo, quer bater, quer destruir tudo. Por quê? Porque ser mulher é um rebaixamento humano, ele já entende desde 3 anos de idade. Ele já entende. Por isso que eles odeiam tanto mulheres, por isso que eles agridem tanto gays, travestis. O gay que tá no armário, eles são até aceitos, assim, ó.
Dentro de quatro paredes, o problema é simples. Se você recebesse a dádiva de ser homem e você decide ser afeminada, quer dizer, você desgraçou com tudo, você jogou a sua dádiva pela lata do lixo. É isso que passa pela cabeça dessas pessoas, né? Porque não é a questão do ato sexual, porque muitos deles, inclusive, se relacionam com homens. São homens casados que se relacionam também com homens. Às vezes por questões afetivas, sexuais, às vezes por questões materiais mesmo, né? A ideia do caçador, que é aquele homem que eu cresci vendo vários no meu contexto de favela, que era aquele homem que o pessoal dizia come viado para ter ali sua moto, para ter seu batidão, para ter sua roupa de marca, seu sapato de marca, mas é homem. Por quê? Porque performa dentro desse campo performático dessa masculinidade aí que é posta, né, do machão. Por isso que a gente vai ver os assassinatos de pessoas trans, majoritariamente, esmagadoramente, mais de 80% é de travestis e pretas, né? Por quê? Porque é como se abrissem mão da possibilidade, da dádiva de serem homens, né? Para num processo aí de identificação, de identidade, se verem como mulheres, né? São esses homens agressores de si, né, que são os que mais matam. 95% dos homicídios no mundo são causados por homens. São os que mais morrem, né? 80% das pessoas que são assassinadas no mundo são homens. São os que mais matam, esses assassinos em série que entram em escola, que dão um bocado de tiro nas pessoas, essas coisas meio desequilibradas. 95% dessas figuras aí são homens. São os que mais morrem em acidente de trânsito, gente. 82% das mortes por acidente de trânsito são homens. Por quê? Porque se arriscar é másculo, né? Usar máscara, o presidente de vocês aí diz, é coisa de baitola, é coisa de boiola. Se cuidar é coisa de boiola. Fazer um exame de próstata não é coisa de homem. Fazer uma consulta médica não é coisa de homem. Grande parte das consultas que são marcadas são as companheiras, são as filhas, as sobrinhas, as mães que marcam dos homens. Porque os homens aprenderam que a ordem do dia é se matar. Se matar objetivamente, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Homens, se cuidem. A gente ama vocês. E aqui eu não tô falando do amor erótico, não. Tô falando do amor irmanado mesmo, né? A gente quer viver uma vida ao lado de vocês. Vocês que são companheiros, vocês que são nossos irmãos, nossos amigos, nossos pais, nossos tios, nossos filhos. A gente ama vocês. E a gente precisa muito que vocês repensem esses padrões de masculinidade que são extremamente tóxicos para vocês e para todo o seu entorno. Tá ok? Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Peço mais uma vez, encarecidamente, que vocês compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, que vocês curtam, que vocês comentem. Axé e até a próxima. Maravilhosa é ela, cheirosa que é ela, estilosa que é ela.